Muitos homens orgulhosos tentaram ser iguais a Deus, como os faraós do Egito e os Césares de Roma. Mas se fosse o contrário, será que isso já ocorreu? Sim, já sim. Jesus, o Cristo, veio à Terra e nos salvou do poder do pecado. E esta é apenas uma das declarações que existe no capítulo 2 Filipenses, que iremos ver no vídeo de hoje, no Teologia e a Vida, com o professor Giovanni. Vamos lá. Irmãos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em estar participando em mais um encontro aqui, né? E dessa vez a gente vai falar do Filipenses, né? A carta de Paulo aos Filipenses. E aí eu vou dar um destaque no capítulo de número 2. É bem interessante essa carta, é uma das cartas que Paulo fala de forma muito alegre e tem muitos ensinamentos aqui, tanto para a gente entender um pouco o tempo de Paulo ali, o período que Paulo estava vivendo, e tanto para os dias atuais. Então, nos serve também de muita instrução, né? Muita direção, tanto na nossa vida espiritual, tanto de entender como o mundo está andando e como Paulo se comportou, como Jesus se comportou diante das dificuldades que eles tiveram. Então, quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipenses, essa é uma das reflexões que você vai sentir. Eu vou dar uma lida rápida aqui no Filipenses capítulo de número 2, eu vou usar a NAA. Eu vou ler aqui do verso 1 ao 5 somente, tá bom? E aí que diz o seguinte: Paulo vai falar o seguinte: exortação ao amor fraternal e à humildade. Ele vai dizer o seguinte: portanto, se existe alguma consolação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completa é a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O capítulo 2 de Filipenses, Paulo, ele começa fazendo uma espécie de apelo, né? Uma espécie de apelo. Então, a gente vai falar um pouquinho da estrutura da carta, rapidinho, né? Paulo, ele vai trabalhar, né, com a sua abertura, né? E ele vai falar os irmãos que tá com ele, né? Aí ele já começa falando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está se referindo à cidade de Filipos, provavelmente ali que ele visitou na segunda viagem missionária. É uma das primeiras, ou se não a primeira cidade que recebeu o evangelho fora ali daquela camada, né, daquela região voltada para os judeus, do judaísmo. Então, Filipos, ela já está atravessando ali mais para o lado da Itália, uma coisa bem mais romana, bem mais plural. Então, isso é um dos desafios que Paulo tem ali naquele local. Então, Paulo ele apresenta essa apresentação, e no capítulo 1, e dentro dessa apresentação ele desenvolve ali, fazendo agradecimentos. Você vê também o quão ele é feliz com essa igreja, uma igreja que ajudava muito Paulo, e Paulo tinha uma eterna gratidão, tinha uma mutualidade entre essa igreja e Paulo. Em que sentido? Paulo era muito feliz com ela, Paulo estava na prisão, e essa igreja era muito feliz em ter Paulo. Então você vê que é bem interessante o relacionamento de Paulo. Tanto que essa carta também ela é conhecida como a carta da amizade, né? A carta da humildade. Não sei se chegam a dizer, mas é uma carta que expressa muito amor fraternal. Então ela tem esses destaques. Bem interessante. No capítulo 3, Paulo vai fazer algo que a gente chama de digressão. Ele vai voltar um pouco no tempo ali, pode-se dizer, e ele fala um pouco dele, né? Então ele vai falar um pouco dele e você vai entender um pouco mais a situação dele ali no capítulo 3. É como se ele fizesse um intermédio ali de explicação do que está acontecendo, como ele está se sentindo. E no 4 a gente vai ver os agradecimentos, né? A parte do capítulo 4, se não me falha a memória, também ele vai falar sobre os anseios da igreja, né? Ele dá falar uma exortação voltada à ansiedade. Ele vai falar também ao modo de pensar, né? Portanto, né, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for justo. Então, Paulo vai falar ali. Então, você vê que a carta ela traz bons conselhos do começo ao fim, falando de alegria, a situação como ele está, independente disso, que pode ser que Cristo seja pregado. Só que o ápice dessa carta é o capítulo 2, que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, eu já falei que o propósito ali da situação era agradecer os filipenses, né? Ali também
por que essa exortação também é importante, né? Porque ali provavelmente, tudo indica, os estudiosos vão falar que estava para existir uma iminente perseguição, né? Estava para existir uma iminente perseguição e Paulo então traz essa exortação meio que de imitação de Cristo, uma exortação de perseverança. Paulo ele trabalha muito bem em cima dessas questões. Outro detalhe que eu vou estar trazendo aqui para a gente estar amarrando no meio da situação, que Paulo também traz uma exortação à unidade, né? Paulo vai falar isso sobre unidade no capítulo 1, versículo 27, no capítulo 2, que é o nosso capítulo aqui, logo no versículo 2 ele já fala, e lá no finalzinho do capítulo 2 também, o tema ali da unidade, né? Ou da comunhão, aquele famosa palavra grega, koinonia, né? A comunhão. Todas esses apelos que Paulo faz, você percebe no contexto que está ligado a Cristo. Então isso é interessante, que ao mesmo tempo que Paulo está expressando a alegria ali da comunhão dos irmãos, toda aquela questão fraternal, ele também está mostrando que Cristo é o motivo disso tudo. Agora, tem uma questão de exortação, também interessante na carta, quem já estudou Filipenses vai saber que existia ali uma necessidade dos irmãos considerar uns aos outros superiores a si mesmo, né? Então, assim, olha, considera o seu irmão superior a ti, né? Que é o apelo da humildade. Mas o que estava acontecendo ali, provavelmente tinha duas irmãs que são algumas questões mais difíceis de você pautar, mas existem as nossas, teologicamente falando, deduções teológicas em cima dessa situação, que é o quê? Por ser uma igreja muito próxima de Paulo, onde eles tinham uma comunhão muito profunda, tudo indica que essas duas irmãs, elas tinham um companheirismo, ou talvez um histórico com Paulo, né? Uma parceria, uma irmandade ministerial histórica com Paulo muito forte. Então, essas duas irmãs, a Sintique e a Evódia, eram muito influentes ali na cidade de Filipos. E a igreja de Filipos, ali, a região de Filipos, eram várias igrejas, né, em casas, igrejas domésticas, reunidas. Então, provavelmente, talvez foi uma carta que circulou. E Paulo está exortando essas irmãs a meio que resolver os seus problemas, né? Meio que resolver os seus problemas. Por quê? Porque o racha que poderia ter com essas irmãs, não sabemos ali o motivo das suas divergências, mas existia uma divergência que estava gerando ali ou estava inflamando onde estourar em uma divisão. E por ser uma igreja de muito bom testemunho, uma igreja que estava fluindo muito bem o evangelho de Cristo, como Paulo vai trazer alguns adjetivos elogiando a igreja, do avanço do evangelho, isso poderia colocar em xeque as missões de Paulo, porque a igreja também ela tinha uma parceria financeira com Paulo, ao contrário de Romanos, se não me falha a memória, Gálatas ou Filipenses, agora me deu uma fugida na memória, que Romanos também Paulo está escrevendo ali por questão missionária. Filipenses também patrocinava Paulo por questões missionárias. Então, isso poderia prejudicar o avanço missionário de Paulo através dessa divisão. Então, Paulo tinha uma grande e real e sincera consideração por essas irmãs, até porque o nível do apelo mostra o nível de importância e o nível de necessidade delas se reconciliarem, né? Então, isso é interessante. Então, nós temos aqui irmãos que têm um amor fraternal. Nós temos aqui uma cidade que ela é totalmente romana e a ligação de Filipos com Roma era uma estrada que ligava e várias províncias, várias etnias se ligavam a Filipos. Então, Filipos não era como os judeus, onde o povo majoritário ali era de etnia judaica. Não, eles tinham vários tipos de cidadanias, vários tipos de ligação étnica, então era um povo diversificado. Então, aonde tem um nível de diversificação grande, vai haver um nível de discordância ou um nível de competição muito grande. Então, isso é uma característica dessas colônias romanas, onde tem algo que o Império Romano está dominando, mas existe várias outras culturas, várias outras etnias envolvidas. Então, o nível de discordância vai ser grande. Isso é uma ideia para a gente ter de como estava ali a forma de pensar ou
a forma cultural na sociedade de Filipos, com que Paulo está lidando. E talvez esse era o veneno que estava se infiltrando ali, né, na igreja de Filipos. Quando a gente estuda sobre os adversários de apóstolo Paulo, nós vamos ver várias características. E a primeira que nós vamos ver, provavelmente, é os adversários de Paulo em Gálatas. Você vai ver os adversários de Paulo em Gálatas. Você percebe que eles são extremamente agressivos contra Paulo. Eles começam a denegrir Paulo, diminuir o apostolado de Paulo. Tanto que a carta que Paulo ele não começa nem um pouco delicado. Eu, apóstolo Paulo, não chamado por homens, mas pelo Senhor. Então, assim, já começa já na primeira pessoa. Eu, apóstolo Paulo. E as outras cartas você vê Paulo, servo de Cristo, né? Então você vê a diferença. Paulo estava se firmando ali, mostrando que ele não foi chamado por homens. Paulo está bem nervoso, Paulo está com a escrita um pouco agressiva ali. Ao contrário também de Filipenses, que Paulo já expressa a alegria que ele tem pela igreja. Então você vê como está a situação. Quando você vê também a igreja de Corinto, onde os super apóstolos, os super pregadores estão também humilhando até a aparência de Paulo, desrespeitando a sua aparência, né? Falando que até mesmo a sua personalidade, a forma dele se comportar, que por cartas Paulo fala, diz e acontece, mas pessoalmente ele não é nada disso. E aquela toda história do espinho na carne, da viagem do terceiro céu, Paulo, ele também ele é testado ali, né, naquela igreja. Coríntios é muita coisa para falar, né, irmãos? 1º e 2º Coríntios é muita rivalidade contra Paulo. Mas você vê igrejas que desrespeitam o apóstolo Paulo. Ao contrário de Filipenses, onde Paulo é necessário exortar a igreja e chamar a igreja para uma conciliação e evitar ser seduzido por essa mente plural. Ou melhor dizendo, né, plural seria até uma qualidade, mas uma mente pluralista, né? Semelhantemente ao que está acontecendo hoje na política, na teologia, nas ideologias, o excesso de perspectiva sem propósito e que gera muitos debates, porque todo mundo está pensando só no que você quer, no que você pensa e no que eu acho que é certo. Então, talvez esse é o espírito da época ali, que estava permeando a igreja de Filipos, porque já era uma característica da cidade de Filipos. Então, nós vemos essa questão. Só para me fechar a questão da perseguição, esse é o problema da igreja, esse é um dos adversários da igreja, e muitos vão dizer que em Filipenses, além desse problema ali, que era uma iminente perseguição, e além desse problema que tinha a Sintique e a Evódia, que eram pessoas que tinham, né, lideranças de igrejas que estavam também à beira de um colapso. Esses são os oponentes da carta, né, pode-se dizer de forma geral. Mas muitos vão dizer também que existia um grupo judaizante com a mesma história de Gálatas, por isso que eu citei Gálatas, dizendo o seguinte, fazendo com que o povo voltasse à circuncisão. Por isso que Paulo fala sobre os pregadores, não importa que pregam Cristo, né, a qualidade desses pregadores não é muito boa, e eles estão ali aproveitando a minha ausência para aparecerem como super pregadores. Estou dando aqui uma hipótese. Por quê? Existe uma hipótese que diz que provavelmente um grupo, ou o mesmo grupo, ou discípulos do grupo que perseguiu Paulo em Gálatas, eles perseguiam Paulo nas províncias onde Paulo ia, ou esses discípulos replicavam o mesmo estilo de perseguição contra Paulo. Então acabavam sendo ali o mesmo problema. Mas isso é um debate que acredito eu que na academia já não é tão constante assim, como por exemplo falavam que existia um grupo que rivalizava contra Paulo em Coríntios, mas você percebe que o grupo que rivaliza contra Paulo em Coríntios é os próprios coríntios, o próprio membro da igreja que não está formado em Cristo, por isso que lá Paulo exorta a amar o próximo. Então você percebe assim, se você for olhar os últimos estudos, você percebe que em Coríntios os inimigos são internos, não é alguém que vem de fora. Pelo menos é o que estão falando nos últimas pesquisas. Mas não estou aqui batendo martelo, estou dando aqui um leque de possibilidades para a gente ler a carta, talvez com essas lentes. Amém? Então, o que acontece aqui, provavelmente em Filipos, né? Já falei um pouquinho de Filipos, o que liga Filipos. Outra coisa aqui, a carta, ela começa de uma forma, depois ela muda de outra forma. É como se Paulo mudasse o tom, né, na carta. Eu já não vou me aprofundar nisso, porque eu acredito que quem entende mais de exegese consegue entender o que Paulo está falando. Se você ler de forma mais atenta as Bíblias
a Almeida, as Bíblias mais técnicas, né, as NAAs, você vai perceber também que Paulo está mudando o tom. Ele começa falando de uma coisa, depois ele fala de outra, depois ele fala de si mesmo, depois ele exorta para a alegria. Você percebe que ele vai mudando de assunto. Os estudiosos vão falar que talvez são várias cartas, e aí fizeram um compilado delas e fez uma carta só, porque era para a província de Filipenses. Policarpo vai dizer que Paulo apresenta as cartas a Filipenses, então é plural. Mas outras pessoas vão dizer o seguinte, que Paulo simplesmente usou de estratégia, porque ele tinha que falar muita coisa em pouco papel, então, pouco papiro, né? Então, provavelmente, existem essas duas discussões. Eu entendo que, como era difícil e caro escrever as cartas, talvez Paulo usava essas, né, estratégias retóricas para falar de muita coisa em pouco papel, por causa do papiro. Então, talvez por isso a carta é assim, com vários tons, parecendo que ela está recortada, picotada e juntada. Mas, na verdade, talvez foi uma estratégia retórica de Paulo. Então, dito isso, né, vamos falar um pouquinho de Filipenses, né, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Se a gente for ver aqui, nós vamos ver o seguinte, o que Paulo está falando em Filipenses capítulo 2, já no versículo 5, né? E, aliás, capítulo 2, versículo 2 e 5. O 2 vai falar assim, então completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Então, você vê aí Paulo falando sobre a forma de pensar, exortando, falando sobre união, e não uma união genérica. Ele está falando assim, olha, vocês precisam ter a mesma forma de pensar, tanto na alma quanto na mente, ou seja, apelando para os sentimentos ali, o patos, né? No versículo 5, ele vai falar o seguinte, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outra exortação, né? Outro imperativo de Paulo aqui. Então ele está trazendo o pessoal assim, olha, vocês precisam pensar da mesma forma, vocês precisam pensar com o mesmo sentimento, vocês precisam ter a mesma inclinação, porque se não for assim, não vai dar certo. Então, é como se Paulo estivesse falando assim. Mas aí a gente faz uma lógica aqui. Se Paulo está exortando a eles terem os mesmos sentimentos, obviamente eles estavam em discordância. Então, uma coisa para a gente pensar, pessoal, as pessoas acham, principalmente as pessoas que se lamentam, nossa, a igreja moderna precisa voltar às igrejas do primeiro século. Nós precisamos imitar a igreja primitiva. Isso se chama utopia. O quê? Você vê algo muito perfeitinho. Né? Existem ideologias que elas entram de forma muito perfeitinha. Então a gente acredita, né? Estou usando ideologia como exemplo, tá, pessoal? A gente entende assim, nossa, se isso for assim, o mundo vai ser perfeito. E aí é aquela ideia do ser humano achar que através da tecnologia dele, da força dele, Samuel aí, o pessoal que entende do direito, acha que se aquela lei for sancionada, o mundo vai ser perfeito, zero corrupção, zero problema, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que não é assim. O mundo, enquanto ser humano ele for caído, vai ter problema. E que Paulo que isso nos reflete nos traz como reflexão, melhor dizendo. A igreja do primeiro século tinha problema. A igreja do primeiro século discordava. Então, algumas pessoas, elas saem das igrejas ou elas têm discordâncias com a igreja porque a igreja pensa diferente dele. Porque o líder pensa diferente, porque o irmão do lado pensa diferente, porque o líder pensa diferente. É claro que tudo tem um nível, tudo tem, né, um limite, mas isso está muito comum. Então nós saímos, nós nos retiramos, nós desistimos porque as coisas estão diferentes, estão contra aquilo que a gente pensa. E essa questão do diferente já acontecia. Por exemplo, se você for ver Atos capítulo 6, eles discordaram a forma como os apóstolos estavam guiando a igreja. O que fizeram? Se reuniram, entraram em uma concordância e foi a instituição dos diáconos. Ó, você vê, resolveram o problema. A igreja primitiva com problema, né? Não era perfeita. Se você vê Atos capítulo 15, a questão da circuncisão. Fizeram lá o Concílio de Jerusalém, resolveram o problema. Se você for ver Coríntios capítulo 3, Paulo está exortando o povo a ter o mesmo espírito, ou seja, ser cheio do espírito relacionado ao Espírito Santo, para que eles consigam amar uns aos outros diante das suas diferenças, né? Eu estou contextualizando Paulo porque eu não lembro do versículo. Então você percebe o seguinte, a igreja primitiva tinha problemas. E Filipenses
está mostrando que Paulo está lidando com uma característica dessa, problemas por causa de diferenças, problemas por causa de alguém que pensa de uma forma e está querendo impor essa forma, ou está se dividindo do outro dessa forma. E quem sofre é o coletivo, quem sofre é a comunidade. Então Paulo viu isso como algo muito nocivo. E eu estou contextualizando para a gente chegar no capítulo de número 2, né? Que ele vai falar o seguinte, que eles precisam ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? Então, deixa eu voltar, é isso mesmo, né? Ele exorta a ter a mesma alegria, o mesmo pensamento, né? O mesmo amor, sendo unidos, né? Esse amor, ele tem que expressar essa comunhão, tanto de corpo e de alma, ou seja, de sentimento. Depois ele fala, olha, vocês precisam ter o mesmo modo, né? O mesmo estilo, o mesmo padrão de pensar em Cristo Jesus. O Craig Keener, ele vai falar sobre essa questão, sobre a mente do espírito, né? Que ele tem um livro chamado A Mente do Espírito, e ele traz um pouco dessas falas de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, a palavra ali semelhante, né? Ela tem um contexto ali, o seu significado apela para uma semelhança ou uma consideração, né? Para lembrar de Cristo ali, no contexto, Paulo está dizendo o seguinte, é o Jesus histórico, não é uma mera teoria, ou seja, olha, não vamos teorizar Jesus, né? É como se ele quisesse falar assim, não vamos teorizar Jesus só em teoria, como uma vã teoria, algo que fica só no campo das ideias, né? Porque Paulo estava falando para uma comunidade que tinha como o seu modo de pensar uma base filosófica greco-romana. Então, a teoria para eles era muito forte. Paulo está falando o seguinte, olha, eu não vou apelar para que vocês lembrem do aspecto teórico de Jesus. Vamos lembrar do aspecto histórico. Jesus, ele é real, ele pisou nessa terra, então ele nasce, ele é humilhado, né? Ele encarna, o termo seria certo, encarna, ele foi humilhado, mas ele foi exaltado. Mas vamos pensar no fato de que ele agiu de uma forma diferente, tanto que Filipenses capítulo 4, 8, ele vai falar, tenha o mesmo modo de pensar, ou seja, pense de tal forma, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for justo, tudo que for de boa fama, aí ele vai falar, nisso pensai. Por quê? Porque o capítulo 4, ele está ligado ao capítulo 2. Essa forma que Paulo exorta de pensar, que nós temos que pensar, Paulo está falando que é o modo de pensar de Jesus. Então, quando Jesus andou na terra, com seu corpo humano, ele expressou esse tipo de sentimento. Então, quando os crentes eles começam a divergir de ideias, o que vai unir eles é a mente de Jesus, que é dada através do Espírito. Então, Paulo ele está falando de outras formas da história da encarnação, né? Jesus ele encarnou, ele foi cheio do Espírito Santo e ele se expressou de uma forma a qual nós precisamos imitá-lo. Então Paulo está falando assim, se a comunidade não tiver o Espírito Santo que trabalha na comunhão, se essa fraternidade não for uma fraternidade que é ligada a Cristo, ela vai ser meramente humana e a divisão vai ganhar. Então o que Paulo está falando? Quando Paulo começa a elogiar os irmãos no capítulo 1, ele está falando o seguinte, olha, vocês não se consideram, tem um livro, né, até a nova mentalidade do Bibotal, que eles vão falar, olha, a unidade desses crentes não é porque, olha, ele é meu irmão na fé, é o meu pai na fé, é o meu filho na fé, não é só por isso, é porque eles são irmãos, pais e filhos na fé, porque neles habita Cristo. Então aquilo ali é a atitude da verdadeira escatologia, né? E o que significa essa verdadeira escatologia? Em que sentido? No sentido de que Deus ele habitou na Terra e agora nós vivemos um já e o ainda não, como diz Jorge Led, né? O Eldon Led. Quem já leu aqui o Eldon Led, já viu alguma coisa dele? É bacana, né? Pois é, ele é o Samuel, ele é o precursor dessa ideia do já e ainda não, me corrija se eu estiver errado. Ou seja, Cristo já veio, mas ele ainda não consumou, mas o já dele já é um exemplo de nós vivemos como ele viveu, né? Trazer o céu na terra nesse sentido, imitando a Cristo. É a tal também que a gente fala da nossa cidadania celestial, né? Ou seja, como nós vamos trazer a cidadania celestial? Como nós vamos viver como duplo cidadão, como cidadão celestial? Abraçando o cumprimento dessa escatologia. Ou seja, as coisas não se cumpriram,
mas parte delas já. Então, esse já aconteceu, já se consumou no Calvário ali, ele já fez a obra, ele derramou o seu espírito, mas ainda não consumou por completo. Então, nós estamos nessa fase, nesse caminho. Então, Paulo está preparando o povo. Aqui, ó, Samuel Henriques falou aqui, bem como... Opa, deixa eu voltar aqui na mensagem para a gente dialogar. Se vocês quiserem abrir também o microfone, fica à vontade, pessoal. Bem como é o maior expoente do pós-tribulacionismo. É o Doled, esse aí. É o maior expoente do pós-tribulacionismo. E é interessante que até aquele livro, né, Apocalipse para Discípulos Dissidentes, eles falam nessa situação, né? Ali o derramar da disciplina da ira de Deus, ali é o momento de você expressar que você é imitador de Cristo e é fiel, porque vai ter realmente ali uma separação daqueles que realmente se humilham diante da perseguição, como estava iminente em Filipenses, e vai ter também o exemplo daqueles que se endurecem mais ainda, né? Então, Paulo está preparando esse povo dessa forma. E aí, o que ele fala? Olha, que ele vai falar o seguinte: a mente voltada para Cristo também é a mente voltada para o corpo de Cristo, né? Então, isso não se separa. Se eles têm uma mente voltada para Cristo, automaticamente eles vão ter uma mente voltada para o corpo, eles vão se importar com o corpo de Cristo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Paulo, ele faz uma adaptação para o mesmo ânimo, a mesma emoção, né? A mente do espírito. Ou seja, se eles têm uma mente formada, entendendo a história de Jesus e a consumação nessa história, eles automaticamente vão concordar uns com os outros, eles vão entender, né? E aí, por quê? Porque ele vai falar assim, olha, tem em vocês no mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí ele vai explicar o porquê. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido na figura humana, né? Então, quando ele fala que o sentimento de Jesus é não querer mostrar que ele era Deus, é aquela questão, né, o poema kenótico, né, a kenose de Cristo, o esvaziamento de Cristo, né? É uma discussão bem interessante isso daí. Mas pensa comigo aqui um pouco ainda no Jesus histórico. Em que sentido? Quando a gente vê um dos evangelistas que andou com Jesus, que foi Marcos, andou com Jesus, andou com Pedro, tudo indica que o evangelho de Marcos é a visão de Pedro, né, as lentes de Pedro. Então Jesus ele está ali... Então Marcos está ali, tudo indica que Marcos está escrevendo o que Pedro viu, então talvez Pedro está ditando, porque quando Jesus pisou na terra, Marcos era muito novinho. Mas qual é a ideia do Evangelho de Marcos? É mostrar Jesus como o servo sofredor, o servo perfeito, né? O servo sofredor de Isaías, né? Mas também o servo perfeito, o escravo perfeito, ou seja, no Império Romano, quem nasce escravo vai morrer escravo. Ah, mas ele foi liberto, né? Como o Scott McKnight vai falar ali no seu comentário de Filemão. Ele fala assim, mas às vezes o escravo ele pode ser liberto, mas ele ainda vai ter status de escravo. Ele ainda é escravo. Ele vai ser liberto e vai fazer o quê? Ele vai crescer socialmente? Ele vai triunfar, como a gente tem várias histórias de quem era catador de lixo e hoje virou milionário? Não é assim no Império Romano. O Império Romano é muito difícil, era muito mais complicado. Então valia mais a pena o camarada morrer como escravo, que ele vai ter o seu senhor, vai ter onde dormir, vai ter onde comer, vai poder constituir uma família. Vai morrer como escravo, não vai ser livre, mas vai morrer, né, com uma dignidade básica. Então, né, em alguns casos. Então, Jesus... como Marcos escreve para Romanos, e foi um camarada que teve contato com Paulo, você percebe que Paulo está trazendo Jesus ali como escravo. O servo ali é a palavra escravo, né? Ele foi servo até a morte de cruz, foi escravo. Então, ele nasceu escravo, ele veio para servir, foi obediente ao seu senhor, o Quírios, né? Que Quírios é a palavra senhor, tanto para César, quanto para senhores e quanto para Deus, né? E morreu como escravo, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Então, o que Paulo está falando? Nós temos que ter essa consciência de que Jesus ele tinha tudo para mostrar quem ele era, né? Mas ele viveu como servo, não teve essa tentação consumada de mostrar que ele era Deus e morreu em morte de cruz, uma morte humilhante. Ele foi humilhado, né? Então ele fala, pelo contrário, ele se esvaziou. Então essa doutrina do kenosis, quando a gente fala dela,
a gente está falando o seguinte, é como se Jesus ele esvaziasse parte da sua glória, como ele abrisse mão de parte da sua glória. Vou resumir bastante, porque essa situação é bem delicada. Dependendo do que a gente fala, a gente traz conclusões aqui bem complicadas, heréticas até. Mas o que a gente pode focar no esvaziamento de Cristo? Que ele era Deus, ele estava ali como Deus, mas você percebe uma certa humilhação. Se ele sai do céu, do trono do Pai, né, do trono ao lado do Pai, e vem para a Terra e se coloca na condição de habitar em um corpo humano, automaticamente você entende que ele aceitou uma certa limitação. A limitação de estar dentro desse corpo, sendo Deus que é espírito, infinito, né, soberano. Ele aceita estar dentro desse corpo. Você percebe Jesus usando das limitações humanas para fazer várias coisas. Mas ele não deixa de ser Deus. Mas você percebe que ele abre mão de parte ali da sua glória. De que forma? Não sei. Como? Também não sei. Não vi, não estudei o suficiente para isso. Mas eu percebo que quando as pessoas falam, elas falam com bastante respeito dessa situação. Porque a gente não pode dizer que Jesus abriu mão de toda a sua glória. Nós não podemos falar que Jesus abriu mão de ser Deus, porque você percebe, você vê ele perdoando pecados, ele fazendo milagres, ele cumprindo coisas que só era cabível ao Messias, né? Então, mas ele abre parte da mão da sua glória, ele se esvazia, ele se torna oco. Mas nós temos uma conclusão para isso. Que Paulo fala assim, ele foi obediente, tal, porque Deus o exaltou soberanamente, deu nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e tal, toda língua confesse. Mas a ideia de Paulo é mostrar o seguinte, ele encarna, ele vive como um servo, né, na ideia ali da sociedade greco-romana, e ele se assemelha ao servo sofredor de Isaías, mesmo que Paulo não fale isso, você percebe, né, principalmente aquela ideia do Isaías 53, você vê ele sendo totalmente esvaziado do seu poderio soberano. Jesus ele é tentado na cruz a se manifestar como Deus e ele abre mão disso até o último sinal de sua vida. Paulo ele traz esse tipo de alusão para a gente. Você percebe ele se assemelhando também de forma inversiva a Adão. Por quê? Em Gênesis, o que Adão ele faz? Primeiro, né, Paulo faz uma comparação ao profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento messiânico. Agora, você entende que talvez Paulo está fazendo uma inversão a Adão. Em que sentido? Adão ele é um homem criado por Deus, a obra-prima, e o que Adão faz? Ele cai no conto da serpente e ele entende assim, usando as palavras do James Dunn. Poxa, Deus me enganou, né, usando aí a interpretação do James Dunn. Agora eu quero a minha emancipação, agora eu quero ser semelhante a ele. Então, você percebe esse sentimento do orgulho, né? Essa mentira que a serpente ela induz a Adão e ele cai nesse conto e agora ele perde ali a comunhão com Deus, né? Como Paulo fala em Efésios, foi colocado um muro de inimizade entre um homem e Deus. Só que aqui é o contrário. Aqui Jesus vem no corpo de homem e ele não quer ser como Deus, ele quer ser como um homem. Então ele aceita toda a humilhação que um homem poderia ter para que ele fosse ter o corpo glorificado. Então ele faz o caminho oposto de Adão. Muito interessante. E ele cumpre o que Isaías falou que ele veio cumprir, sendo o servo sofredor, né? Abrindo mão realmente da sua glória. O que isso se conecta com Filipenses capítulo 2? Antes de eu fazer mais uma comparação e entrar aqui um pouco no final. Filipenses capítulo 2, você percebe que Paulo fala bem assim, considere os outros superiores a si mesmo. Então você percebe que existia talvez ali um espírito do momento das pessoas quererem uma certa exclusividade. As pessoas quererem uma certa... elas não querendo viver em unidade, mas querendo que a unidade se curve a elas. Você percebe que os pensamentos, por serem diferentes ali, né, o Filipos tem um acesso a várias etnias, você percebe que isso estava contaminando eles a ponto deles abandonarem a comunhão e viverem através de si mesmo. Tanto que existe a exortação deles se esvaziarem.
Então, é como, em outras palavras, Paulo está falando, olha, a gente não é a última bolacha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto, existe gente melhor do que você. Então, considere isso, porque o outro também vai te considerar, então nós vamos andar em unidade. Então, Paulo está dizendo isso. Então, é esse sentimento de querer se provar, né? É o sentimento de querer ser autossuficiente. Aí Jesus ele vem com o oposto. Jesus vem assim: eu não preciso me provar, eu já sou, né? Eu sei que eu sou, né? Eu não preciso ser autossuficiente, porque eu sou dependente. É o oposto. Você vê que Jesus ele vem contra essa ideologia de império, né? E Jesus, e Paulo está fazendo esse cântico, fazendo o contraste, porque eles sabiam em que sentido. Olha, Jesus ele faz duas questões aqui que bate um pouco ali de contra a filosofia do Império Greco-Romano. Primeiro, eu acredito que Paulo faz uma conexão ali, né, não intencional, mas porque a época exigisse que se pensava assim, através da inspiração do Espírito Santo, com João, o prólogo de João. Qual é o prólogo de João? João ele escreve o seu evangelho e tantas suas epístolas, rebatendo as heresias que vinham de filosofias da época. E é o Logos. Jesus é o Logos de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o argumento de Deus. Jesus é o dialeto de Deus, né? Seja lá como a gente entende a interpretação do Logos. Mas está dentro desse rol. Então, Jesus, ele é a lei de Deus, que é a palavra, os argumentos de Deus que se fez carne. Ele, então, encarnou aquilo que Deus falou. Jesus, ele é o Ágia de Deus que se materializou em carne. Ele habitou entre nós. Então, era a grande pergunta dos judeus: quando que o Messias virá? Quando que virá, o que ele vai fazer e como vai fazer, né? Apesar de que eles querem que o Messias fizesse a guerra contra os seus inimigos. Mas como ele vai fazer? Jesus veio, venceu da forma como Deus queria e eles o negaram. Por quê? A mentalidade, né, é semelhante à mentalidade do seu opressor, de império. Então, Paulo está falando isso, olha, Jesus não vai vir como César. Jesus não vai estabelecer o seu reino como o reino de César, aqui do Império Romano. Pelo contrário, porque no Império Romano, o camarada começa como ser humano, ele vai ganhando cargos, ele vai virando, se tornando um imperador, e aí agora ele é o Quírios do povo, ele é o Senhor do povo, ele é o Deus do povo, e aí agora o povo tem que reverenciar eles, né, como um Quírios, como um Senhor divino. E aí Jesus faz o caminho oposto. Jesus, ele já era o Quírios, o Senhor, ele é soberano, ele desce, habita, ele vira ser humano. Por quê? Ele passa pelo processo de encarnação, humilhação, ele vence a morte, que era o maior poder do Império Romano, e volta como um corpo glorificado. Ele volta exaltado. O que Paulo está falando? Olha, Filipos, o tempo de vocês é o tempo de humilhação. A mentalidade é uma mentalidade voltada ao Espírito Santo, onde leva vocês à comunhão com Cristo e com a comunidade. Se não for dessa forma, está incompleta a obra. E o que acontece? Esse corpo, ele está na fase, né, no tempo de ser humilhado. Só que quando esse corpo for totalmente humilhado, ele será exaltado, como semelhantemente ao corpo de Cristo. Então, você entende o que Paulo está fazendo aqui? Ele está falando assim: pensem como Cristo, se comportem como Cristo, porque o que aconteceu com ele vai acontecer com a gente. Então, ele está dizendo mais ou menos dessa forma, né? Eu vejo também aqui uma proposta meio anti-imperial ali de Paulo também, né? Porque falar isso às vezes é delicado, porque você fala assim: anti-imperial. Então, tem gente que pega essa abordagem e fica contra tudo e contra todos. O sistema é o vilão máximo e a pessoa fica meio bitolada. Mas não é isso. Existiam diálogos que Paulo tinha com a igreja que estava batendo, discordando de uma forma muito sutil, ou às vezes até um pouco direta, mas dentro de toda uma teoria, toda uma ideologia que Paulo conhecia do Império Romano. Então Paulo, de uma forma muito sutil, ele falou que Jesus é superior a César. De uma forma muito sutil, Jesus é o Logo superior. De uma forma muito sutil, ele, não, nem tão sutil assim, ele falou que também nós teremos um corpo glorificado como o de Cristo. Por isso que ele nos chama a ser imitadores de Cristo. Então, Filipenses capítulo 2, Paulo está explicando a razão do nosso pensamento, como tem que ser a nossa mentalidade. E como que ter essa mentalidade ajuda a igreja no momento de perseguição. Ou seja, dentro da unidade de uma mente
cheia do Espírito Santo, e a atitude dessa mentalidade cheia do Espírito Santo gera comunhão. Né? Então a comunidade ela tem comunhão e ela tem uma capacidade de passar por adversidades em forma comunitária. E isso exalta o nome de Deus, isso engrandece o nome de Cristo. E era por isso que Paulo estava escrevendo, evitando um racha entre duas mulheres líderes muito influentes ali, provavelmente, na época de Paulo. Então, Paulo estava convertendo o pensamento deles, ou refinando, né? Eu prefiro dizer que ele estava refinando o pensamento da igreja de Filipos. Não que eles não conhecessem, até porque o testemunho deles era muito bom, mas Paulo estava refinando, dando mais suporte, dando mais vitamina, né? Como pode dizer. Então, por quê? Últimas palavras que eu vou dizer aqui. Filipos era uma colônia romana, então eles tinham muito orgulho de todo o triunfo filosófico, orgulho de guerras que eles venciam, orgulho dos soldados que serviam, eles eram muito orgulhosos, era cheio de triunfos, então é difícil, né, lidar com pessoas assim. Então a carta ele tinha que realmente falar sobre amar o próximo, considerar o próximo melhor e falar sobre humildade, para que essa igreja não perdesse essa essência da comunhão e da alegria. Vou usar as palavras do N.T. Wright aqui, final, aqui, a mentalidade autossacrificial de Jesus Cristo. Que o Wright vai falar? O peso do poema se apoia na decisão daquele que sempre foi igual a Deus de se tornar humano, percorrendo a estrada da obediência, rumo ao plano salvador divino, até a cruz. Por que ele usa o termo estrada? Porque era essa estrada que ligava Filipos de Roma, que as outras etnias tinham que passar por essa estrada. Então, muitas outras etnias, muitas outras culturas, pessoas passavam por essa estrada. E a jornada do cristão também é nessa estrada, uma estrada totalmente pluralista, cheia de seduções, para que você abandone a Cristo, a mentalidade de Cristo, e abrace a mentalidade dessa estrada imperial. Né, com essas seduções, hoje podemos dizer pós-moderna, pós-verdade. Mas, se você andar nessa estrada em rumo à cruz, você não desfalece, você não fracassa nessa missão. Então, trazendo um aspecto ali sociológico, um aspecto cristológico de Filipenses capítulo 2, eu exponho dessa forma aqui, pessoal. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser tirar dúvidas, se tiver ao meu alcance, estou à disposição, viu? Eu agradeço muitíssimo aí, pessoal, essa oportunidade, fico muito feliz de falar aqui do que eu gosto de estudar, né, do que eu entendo um pouco. E brigadão, Samuel, obrigado, Arthur, vocês são 10. Valeu.